Bem-vindo à série Respostas Nada Óbvias. Sim, que talvez fuja da tua compreensão, do teu entendimento, que às vezes aquilo que pode te parecer óbvio não te leva a lugar nenhum. Então, respondendo às tuas perguntas, vamos ver o que tem assim de nada óbvio para você tomar e se transformar a partir dessa visão das constelações sistêmicas familiares de Bert Hellinger. Morro de medo de ficar em lugares fechados e já tive crises de síndrome do pânico algumas vezes quando me sinto em lugares assim. Posso constelar isso para resolver? Sabe, interessante a forma como que você formulou esta pergunta. Morro de medo. De alguma forma, nessa expressão, já podemos ver onde você se coloca, né? Morro de medo de morrer, morro de medo de ficar em lugares fechados. E na verdade, assim, esse movimento de quase uma atração pela morte, uma atração inconsciente, uma conexão bem clara de que a tua fidelização está em algum movimento, em pessoas do seu sistema familiar que morreram, talvez sim, sufocadas, soterradas, talvez em situações em que não puderam ser resgatadas, e que você está inconscientemente conectado a algum tipo de situação. Por exemplo, eu me lembro de uma vez que um cliente tinha muito medo de descer no elevador quando tinha, sabe, aquelas proteções que tem dentro dos elevadores para não estragar o elevador quando está tendo mudança. Quando ela entrava dentro daquele espaço, ela tinha uma sensação de pânico, de sufocamento, ela não conseguia descer no elevador assim, tinha que descer pelas escadas. E sim, ela dizia claramente que sentia-se como se estivesse dentro de um caixão. Eu perguntei a ela, você já esteve alguma vez dentro de um caixão? Ela disse, não, é o que eu imagino, mas a sensação ela é tão presente como se eu tivesse já estado dentro de um caixão. E ela depois conta que, pequena, ela ouvia histórias de pessoas que eram veladas durante um dia inteiro ou 2 dias depois de mortas, porque poderiam estar vivas durante um tempo e poderiam ser enterradas vivas. Então, dentro da história familiar dela, houve casos de dizerem que pessoas com determinados tipos de patologias que foram mal diagnosticadas poderiam ter sido enterradas vivas. Isso aí está na imaginação desse sistema familiar. Mas o que se concluiu depois de algum tempo, quando a gente trabalhou dentro do processo da constelação, é que sim, havia tido um tio-avô que havia morrido soterrado num desabamento. Então, e sim, a causa da morte foi sufocamento. E isso é uma questão que estava muito mais ligada a uma situação folclórica de um velório do que, na verdade, uma situação real de um fato, de um drama bem concreto que ocorreu no sistema familiar dessa pessoa. Então, são muitas as causas onde você tem o desencadeamento de um pânico, né? Existe um síndrome do pânico. Tem muitas as causas que podem ser de experiências subjetivas que você tenha vivido, como de experiências transgeracionais que são acionadas por algum evento na sua vida, no seu cotidiano, no seu atual. Sim, as constelações abordam esse tipo de tema e nos levam a lançar luz sobre aquilo que está oculto, que muitas vezes sequer chega ao consciente da nossa história familiar. Então é possível você olhar para onde olha esse tipo de sintoma, esse tipo de reação. Aliás, a gente costuma dizer que as doenças estão sempre a serviço da saúde, os sintomas como este também. Eles vão nos revelar questões bem específicas, nossas, pessoais, como questões com as quais estamos identificados no nosso sistema familiar de origem. E normalmente são movimentos totalmente inconscientes, movimentos que chamamos movimentos de amor, mas de um amor sacrificial, um amor que adoece, não um amor que cura. Mas ele sempre vem para nos possibilitar que nós sigamos, para que nós possamos sobreviver a um evento que está nos pressionando e nos ameaçando. Então, tudo que nos acontece, principalmente as coisas difíceis, são movimentos para garantir a nossa sobrevivência. E é importante a gente olhar para isso com cuidado, e é isso que as constelações familiares de Bert Hellinger mostram, que nós precisamos olhar com atenção, com bastante respeito,
para todos esses comportamentos disfuncionais que temos, para que, identificando onde está o nosso amor, nós possamos nos liberar, conferindo dignidade à história que já foi. Assim a gente segue em força e em saúde. É possível sim olhar, mas volto a falar, eu sempre gosto de frisar isso, a constelação não substitui nenhum tratamento médico e a constelação não é um processo mágico de cura. A constelação é um processo de autoconhecimento e de inclusão daquilo que está separado. Isso nos potencializa para a solução. Fez sentido para você isso que a gente falou agora? Compartilhe com quem sofre de dores tão profundas como pânico, como fobias, como medos aterradores no seu dia a dia. Todos esses movimentos são movimentos que estão fazendo com que você olhe para a morte, mas normalmente a morte do que já foi, a morte que precisamos deixar morrer, para que a gente possa viver plenamente a nossa própria vida e um dia a nossa própria morte. Compartilhe com as pessoas que estão nesse momento tão delicado, tão difícil, se fez sentido para você. Se inscreva no nosso canal, porque aqui a gente está sempre preparando conteúdos bem bacanas e importantes para você. Às vezes com respostas nada óbvias.